Por que os egípcios não falam egípcio? Por que a gente precisou da descoberta da Pedra de Roseta no final do século XVIII para decifrar os hieróglifos? Os próprios egípcios não entendiam mais essa escrita? Então, para a gente entender esse processo que é muito interessante, a gente precisa falar de 4 sistemas de escrita diferentes egípcios. A gente precisa falar também dos tempos de Alexandre o Grande, de Cleópatra, de Napoleão, da expansão do Islã também antes disso. Então é bastante coisa, mas antes de começar, deixa eu agradecer a Insider, né, por apoiar esse vídeo. Hoje eu recomendei várias vezes a Insider aqui, né, pela praticidade, pela qualidade das peças, que não precisam ser passadas, não desbotam, tem tecnologia anti-odor. Então hoje eu vou só reforçar a recomendação e deixar o cupom do canal aqui, que é o cupom ESTRANHA, para vocês conseguirem descontos adicionais lá no site. O QR Code também vai estar aparecendo em algum lugar aí na tela com o cupom e também com o link direto para o site. Então valeu, Insider, e vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre o egípcio antigo é que ele foi usado por mais de 3.000 anos em um território bem extenso e foi registrado em diferentes sistemas de escrita. Então existem muitas variações e transformações na história dessa língua, né? Mas basicamente a gente pode falar de 4 formas principais da escrita egípcia antiga. Primeiro, a gente tem os famosos hieróglifos, né, que já aparecem no registro arqueológico por volta de 3.200 a.C. e são uma das formas de escrita mais antigas da história, né, perdendo só para o cuneiforme sumério, que é um pouco mais antigo do que ele. E só uma curiosidade, né, a palavra hieróglifo foi um termo criado pelos gregos para fazer referência a essa escrita e significa literalmente escrita sagrada, porque ela aparecia principalmente no contexto de templos, tumbas e outros monumentos ou objetos considerados sagrados. Existem câmaras no interior de pirâmides, por exemplo, com inscrições hieroglíficas, tem obeliscos com inscrições hieroglíficas, e esse era um sistema de escrita extremamente complexo, que é algo que a gente vai ver mais pra frente aqui no vídeo quando a gente for falar da decifração dos hieróglifos lá no século XIX. Mas por enquanto o que importa é que tinha outra forma também de escrita egípcia que conviveu desde o início com os hieróglifos, que era uma escrita mais simplificada e cursiva, mais adequada para escrever em papiros, por exemplo, né, com cálamo e tinta em vez de cinzel e martelo, que era como se fazia as inscrições hieroglíficas em pedra. E esse outro sistema simplificado ficou conhecido como hierático, né, também uma palavra em grego que remete aos sacerdotes e faz referência ao fato de que esse tipo de escrita era muito utilizado por escribas sacerdotais. Mais pra frente na história do Egito, o hierático vai ser bastante utilizado para preparar o livro dos mortos, né, para escrever o livro dos mortos, que é um tema que a gente já falou aqui no canal, inclusive. Mas vale dizer aqui que esse tipo de escrita, né, tanto os hieróglifos quanto o hierático, apesar do nome que remete ao sagrado, eles também eram utilizados em outros contextos também, como contextos do palácio, né, administrativos e coisas do tipo. Bom, e aí bem depois disso, né, cerca de 600 anos antes de Cristo, começou uma nova fase de simplificação da escrita egípcia a partir desse hierático, que resultou no chamado demótico, que significa literalmente do povo, né, popular. E era uma escrita ainda mais cursiva, mais abreviada, simplificada e utilizada em documentos legais, em contratos, correspondência e em contextos menos solenes, por assim dizer. Só que esse nome também pode ser um pouco enganoso, porque ele pode dar a ideia de que todo mundo no Egito dessa época sabia ler e escrever e que tinha o domínio, né, do demótico e que o demótico era super acessível ou coisa assim, né, mas nada mais longe da realidade. A maioria esmagadora da população nesse contexto, como na antiguidade em geral, era analfabeta, e a escrita do egípcio antigo, inclusive na forma do demótico, era uma habilidade bem especializada, né, aprendida só por poucas pessoas, que eram os chamados escribas. Os escribas tinham que memorizar centenas ou até milhares, no caso os hieróglifos mais para frente na história do Egito, né, chegaram a ser talvez 7.000 hieróglifos diferentes, então eram muitos sinais específicos que você tinha que memorizar e saber o contexto exato de como utilizar. Era uma gramática, de novo a gente vai ver isso mais para frente, mas uma gramática super complexa também, então demandava uma formação de anos de dedicação praticamente exclusiva, então realmente era uma coisa que poucos podiam se dar ao luxo, né, ou ser colocado nessa posição para aprender esse ofício. Consequentemente, se você sabia escrever no Antigo Egito, né, se você era um escriba, você tinha acesso praticamente garantido a posições muito importantes ali em templos, palácios, cargos de administração. Essa classe dos escribas era realmente muito valorizada. Tem um texto, inclusive, conhecido como Instruções de Duaquete, né, do 2º milênio antes de Cristo, em que o autor diz o seguinte: veja, não há nenhuma profissão livre de supervisores, exceto a do escriba. Ele é o supervisor. E o texto ainda diz, né, nenhum escriba jamais ficará sem comida ou sem as coisas da casa do rei. Que ele viva, prospere e esteja bem. Claro que quem escreveu isso também foi um escriba, né? Mas de fato era um ofício realmente muito valorizado e pretendia até ter uma origem sagrada, né? Uma origem divina. Segundo algumas tradições, o deus Thoth, que é o escriba dos deuses, teria revelado essa arte divina aos humanos lá nos primórdios da formação do Egito. Mas enfim, então essas são as 3 primeiras formas principais da língua egípcia, né? Uma desenvolvida a partir da outra, mas tem uma 4ª forma muito importante também do egípcio antigo, que é bem diferente dessas 3 primeiras, porque ela vem de outra matriz, né? Mais tarde na história,
que é a escrita grega. O que acontece é que em 322 a.C., Alexandre o Grande conquistou o Egito e depois dele uma dinastia iniciada por um dos seus generais, que era o Ptolomeu I, governou essa região por muitos séculos. E durante esse período, a cultura helenística, né, a cultura grega, passou a compor a paisagem cultural ali do Vale do Nilo, cada vez mais, e o grego foi se consolidando na corte, na administração, no comércio e entre a elite intelectual. E o resultado disso foi que essas línguas escritas, né, tanto as formas de escrita egípcia quanto a escrita grega, passaram a coexistir e influenciar uma outra na região. A gente tem, por exemplo, a famosa Pedra de Roseta, do 2º século a.C., que traz um mesmo texto escrito em hieróglifos, demótico e grego. Já já a gente vai voltar nessa pedra porque ela é muito importante. E além dela tem também registros de que governantes ali locais como a Cleópatra VII, que é a Cleópatra famosa, dominava tanto o grego quanto o egípcio. Essa Cleópatra particularmente, né, segundo um biógrafo antigo que é o Plutarco, pelo menos, um biógrafo grego, ela dominava 9 línguas ao todo, incluindo também o siríaco, o etíope e outras que eu não me lembro agora. Mas enfim, o importante aqui para nós é que com o tempo essa convivência entre o egípcio e o grego resultou em algo novo, que a gente poderia dizer que é a quarta forma importante da escrita egípcia, que é o copta. O copta era basicamente a língua egípcia antiga, só que usando a escrita grega, né? Essa mesma língua escrita no alfabeto, no sistema alfabético grego, com algumas letras adicionadas, adaptadas a partir do demótico para representar sons que não existiam no grego e existiam no egípcio, né? Então você precisava de caracteres adicionais ali para representar esses sons. Mas aqui então é importante deixar clara essa diferença entre língua e escrita. A língua portuguesa, que eu estou falando nesse momento, por exemplo, se eu fosse escrever isso num papel, eu usaria o alfabeto latino, que tem as letras A, B, C, D, etc. Então a palavra casa geralmente é escrita com um C, um A, um S e um A. Mas dá para escrever essa mesma palavra também da língua portuguesa em vários outros sistemas de escrita. Você pode usar, por exemplo, o Braille, pode usar o alfabeto fonético internacional, pode usar código Morse, tem uma infinidade de possibilidades. Você pode até usar outros alfabetos aleatórios para registrar palavras em português, desde que esses alfabetos tenham os caracteres que representem os sons que a gente precisa. E da mesma forma, a gente também poderia usar o alfabeto latino para escrever salam do árabe, ou shalom do hebraico, ou eirene do grego, mesmo que essas palavras, que todas significam paz, né, só de curiosidade, sejam originalmente registradas, né, no sistema de escrita da sua própria língua. Então seriam o alfabeto árabe, o alfabeto hebraico e o alfabeto grego, mas você pode usar o alfabeto latino para registrar essas palavras, como eu coloquei aí na tela. Então, de novo, né, o copta não é que ele é necessariamente uma língua diferente, ele é basicamente a mesma língua que era registrada usando os hieróglifos, ou o hierático, ou o demótico, só que usando um sistema de escrita diferente que é baseado no grego. E eu digo que é basicamente a mesma língua porque, na verdade, são 3.000 anos de história de uso ininterrupto da língua egípcia antiga. Então, claro que quando o copta se desenvolve lá em 200 a.C. para frente, a língua já tinha mudado bastante por processos internos que acontecem a qualquer língua. Então, se a gente pudesse pegar uma máquina do tempo e trazer um construtor de pirâmides lá da 4ª dinastia egípcia para ouvir alguém falando copta no 2º século, no 3º século depois de Cristo, eles teriam um pouco de dificuldade, imagino, de se compreender, mas é basicamente a mesma língua, tem muito mais continuidade do que ruptura nesse processo. Tanto é que o conhecimento do copta foi fundamental para decifrar os hieróglifos, que a gente, de novo, vai ver mais pra frente no vídeo. Mas antes de chegar lá, é importante falar mais algumas coisas, né? A primeira é que todos esses sistemas de escrita do egípcio antigo conviveram, coexistiram. O surgimento de um não significa necessariamente a substituição total do outro, né? A gente tem inscrições em hieróglifos depois que o copta já tinha sido inventado. No 4º século depois de Cristo tem a última inscrição em hieróglifo que a gente conhece. Outra coisa é que o copta, apesar de ser muito menos famoso do que os hieróglifos, ele é igualmente importante também para o campo da história e da arqueologia, porque o clima do Egito é bem mais favorável à preservação de papiros antigos do que a maioria dos outros lugares. Então, muitas vezes, os manuscritos mais antigos que a gente tem de alguma obra é de origem egípcia, né? Mesmo que o texto originalmente não fosse egípcio, geralmente o manuscrito, o registro preservado materialmente desses textos são de origem egípcia. Por exemplo, os manuscritos mais antigos que a gente tem do Novo Testamento, que são os fragmentos de Ryland, de Bodmer e de Oxirrinco, por exemplo, todos eles foram encontrados no Egito. E alguns desses manuscritos estão em copta, né? Muitos estão em grego, mas também há traduções em copta. Isso sem falar em outros textos muito importantes também para entender o cristianismo antigo, que são os chamados textos apócrifos ou extracanônicos, né? Que não entraram na Bíblia, mas que eram muito valorizados por algumas comunidades cristãs antigas. E entre esses textos a gente tem a chamada Biblioteca de Nag Hammadi, né? Que contém o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e até um fragmento da República de Platão, e todos esses textos estão escritos
em copta. Então, sem o conhecimento do copta, a gente perderia não só acesso a muitas pistas sobre a história do Egito em si, mas também sobre a história em geral, né? Principalmente do mundo mediterrâneo ali. Mas muita coisa importante para a história do judaísmo, do cristianismo e outras expressões que não se originaram propriamente no Egito. E outra coisa importante sobre o copta é que desde o início ele foi usado pelos cristãos no Egito e até hoje ele é usado como língua litúrgica da Igreja Ortodoxa Copta, né? Mais ou menos como o latim era utilizado nas missas da Igreja Católica Romana até poucas décadas atrás. Só que esse uso do copta atual, ele basicamente está restrito realmente a esse ambiente da igreja. As pessoas na rua no Egito, mesmo os cristãos copta, não falam copta. Na verdade, não falam nenhum tipo de egípcio que derive lá da língua dos faraós, dos escribas antigos ou coisa do tipo. Os egípcios hoje, em geral, falam outra língua de outro ramo, que é o árabe. E isso, claro, porque em 641 d.C., os árabes conquistaram o Egito, que na época era dominado pelo Império Bizantino, né, que tinha o grego como língua principal, e a partir daí a influência cultural, religiosa e linguística árabe e muçulmana começou a mudar a paisagem egípcia. Só que isso foi um processo que não foi imediato, né, nem uniforme, foram vários séculos até que o árabe substituísse o copta nas principais esferas da sociedade. Por muito tempo o copta continuou sendo falado, especialmente nas áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos, entre os cristãos coptas, e mesmo alguns documentos administrativos ali do período árabe, dos califados e tal, ainda utilizavam o copta em algumas regiões, adaptando, né, às circunstâncias locais. Importante dizer também que o copta tem vários dialetos, várias diferentes variantes, mas a gente não vai entrar nisso aqui porque, enfim, esse não é um vídeo sobre o copta, né, é um panorama longo, então a gente precisa passar por algumas coisas mais rápido. Foi só por volta do 10º século que o árabe realmente se tornou totalmente dominante, né, até entre os cristãos coptas, e nesse período, claro, o egípcio também acabou deixando marcas no árabe local ali, e foi a partir dessa dinâmica que se desenvolveu o que hoje é conhecido como árabe egípcio, que é uma variante específica do árabe que depois receberia também influências turcas, inglesas mais pra frente, né, francesas, e esse é o árabe que se fala hoje, por exemplo, no Cairo. E uma consequência dramática disso tudo, né, desde a época da dominação grega e depois principalmente a dominação árabe, foi que os egípcios foram perdendo gradualmente ao longo dos séculos a capacidade de entender os sistemas de escrita mais antigos do egípcio, como os hieróglifos. Como eu já antecipei, né, a última inscrição hieroglífica que a gente tem notícia é de 394 depois de Cristo, né, num templo de Ísis, em Filas ou Philae. Então depois disso, depois do 4º século, a gente não tem nenhum novo texto em hieróglifos que a gente tem notícia. A partir daí, o conhecimento tanto da escrita quanto da leitura dos hieróglifos, que era muito complexo, demandava muita dedicação, e essa dedicação não fazia tanto mais sentido naquela realidade social, política, cultural. Esse conhecimento então foi se perdendo, e por volta do 10º século, mais ou menos, praticamente ninguém mais conseguia ler o que estava escrito nessas paredes, obeliscos ou pergaminhos. Então a gente tem muita notícia, por exemplo, de viajantes europeus medievais que iam para o Egito e mesmo conversando com os locais não faziam a menor ideia do que estava escrito nas paredes, muitas vezes nem sabiam sequer que aquilo era um sistema de escrita, né? Pensavam que eram desenhos decorativos ou que eram emblemas mágicos. Alguns autores europeus, como Athanasius Kircher, por exemplo, até tentaram decifrar alguma coisa ali, mas sem muito sucesso, praticamente nenhum sucesso. E a gente teria realmente que aguardar até o século XIX para que esse universo de textos milenares se abrisse novamente a nossa compreensão. E por que o século XIX? Né? O ponto de virada nessa história foi quando os soldados franceses de Napoleão invadiram o Egito, que na época fazia parte do Império Otomano, e no meio de uma expedição eles encontraram uma pedra negra perto da cidade de Roseta, no delta do Nilo, que tinha um decreto do faraó Ptolomeu V, do 2º século a.C. E esse decreto afirmava ali a divindade desse faraó, concedia alguns benefícios para templos, sacerdotes, mas a mensagem em si dessa pedra de Roseta, né, como ela ficou conhecida, era o que menos importava. O que mais importava nela é que ela trazia essa mesma mensagem em 3 versões, né? Em hieróglifos, em demótico e em grego. E o grego antigo era uma língua muito conhecida, né? Então podia funcionar como uma referência segura ali no esforço de comparação do texto grego com as versões em egípcio. Então, assim que o texto da Pedra de Roseta foi divulgado, muitos estudiosos começaram a tentar decifrar esses sistemas de escrita, e o principal deles, tem vários, tá? Mas o principal deles foi um francês chamado Jean-François Champollion, que nesse processo de decifrar os hieróglifos, primeiro aprendeu o copta para entender a língua egípcia propriamente, e depois aplicou esse conhecimento para decifrar os sistemas de escrita mais antigos dessa mesma língua, que eram, no caso ali da Pedra de Roseta, o hieróglifo e o demótico. E depois de vários e vários anos tentando várias abordagens, o Champollion percebeu que os hieróglifos misturavam sinais ao mesmo tempo fonéticos e pictográficos ou ideográficos, ou seja, alguns símbolos representavam sozinhos uma ideia, né? Outros representavam sons, ou às vezes, num dado contexto, um símbolo poderia expressar uma palavra inteira
em outros poderia ser só uma sílaba. Por exemplo, o desenho de um sol, que é um círculo com um ponto no centro, podia significar sol, Ra, em egípcio, ou poderia representar o som Ra dentro de outras palavras. E além disso, tinha outro tipo de sinal também interessante, que são os chamados determinativos, que eles apontavam, eles não deveriam ser lidos, né, vocalizados, mas eles apontavam o que a palavra na sequência era. Se era, por exemplo, um deus, se era uma ação, se era um lugar. Então esse tipo de sinal, né, esses determinativos, você não encontraria nenhum correspondente na escrita grega, que não usa esse tipo de estrutura, de sinal, né? Enfim, então depois de ir resolvendo aos poucos esse quebra-cabeça extremamente complexo, o Champollion começou a compartilhar os resultados dele, e em 1822 ele escreveu uma carta para um colega chamado Dacier, que ficou conhecido como um dos marcos fundacionais, um dos marcos mais importantes da egiptologia moderna, porque a partir daí os egiptólogos, né, os estudiosos de Egito Antigo, podiam contar não só com os testemunhos materiais arqueológicos, né, com monumentos, com vasos de cerâmica e coisas desse tipo, mas poderiam contar também com um universo gigantesco de textos que tinham perdido a voz por mais de 1000 anos, e que são alguns dos textos mais antigos da história da humanidade, né? Então, assim, tem um valor inestimável. E, diga-se de passagem, alguns anos depois disso, né, algumas décadas depois, o cuneiforme mesopotâmico, que é a escrita mais antiga, a escrita dos textos mais antigos da humanidade mesmo, que a gente conhece, seria decifrada também, né? Mas a gente deixa isso para outro vídeo. Por enquanto vamos ficar só nos hieróglifos mesmo, né? Mas então, resumindo, né, os egípcios não falam egípcio hoje porque o árabe começou a dominar a região ali a partir do 7º século, mas antes disso o egípcio já tinha perdido certo espaço para o grego e já tinha se modificado bastante internamente também, desde as suas primeiras formas ali nas inscrições do 4º milênio antes de Cristo. E se você se interessa por esse assunto de Egito, né, eu aproveito para te convidar para ir comigo para o Egito ano que vem, né? Eu vou deixar as informações exatamente sobre isso na descrição aí do vídeo e no primeiro comentário fixado, e te convido a assistir também o vídeo sobre o Livro dos Mortos e sobre as camadas da tumba de Tutancâmon. Como sempre, eu vou deixar as referências na descrição para quem quiser se aprofundar. E é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!